Boa noite, pessoal, que está aqui ao vivo pela primeira vez no YouTube. Robeyoncé Lima, né? Co-deputada estadual, advogada e candidata a deputada federal pelo PSOL. Robin, queremos agradecer a senhorita, por essa participação, né? Está estreando aqui no Takeover Podcast, ao vivo, né? Primeira vez que a gente faz assim, e é uma honra ter a senhorita aqui com a gente. Quero agradecer e dar uma boa noite. Boa noite, Cleiton. Eu que agradeço, né? Também pedindo desculpa, porque a gente tentou várias vezes marcar esse encontro e vamos embora, bater um papinho. Robin, de onde é que vem essa paixão, esse amor que você tem pela Beyoncé? O que é que ela representa para você? Olha, é uma cantora que me inspira, inclusive, né? Eu acho que ela foi minha inspiração, inclusive. Não sei se você se lembra, Cleiton, mas a gente fez a semana da LGBT da Faculdade de Direito, foi a primeira semana, e eu usei ela como inspiração para fazer uma intervenção artística, né? A gente era da Faculdade de Direito, era o ano de 2014, se eu não me engano, né? E a gente teve a primeira semana LGBT da Faculdade de Direito, eu digo, pronto, vou usar uma pessoa que eu admiro muito para estar fazendo essa intervenção artística dentro do curso de Direito, dentro da Faculdade de Direito do Recife. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Tá tendo a oportunidade, assim, de, com esse nome, trazer mais para perto de mim uma pessoa que eu gosto tanto, que eu admiro, né? Que, inclusive, vai estar fazendo aniversário semana que vem, né? Para quem não sabe, dia 4 de setembro desse domingo agora outro, né, vai ser o aniversário da minha fã, minha fã não, né, minha ídola, eu que sou fã dela, da minha ídola de 41 anos de idade, que vai estar completando, sabe? Então, assim, é uma forma que eu encontrei de fazer com que uma pessoa que eu tenho muita admiração estivesse sempre do meu lado a qualquer momento, né? Eu gosto muito do estilo de música dela. Ultimamente ela tem trazido umas pegadas de crítica ao racismo, crítica ao machismo, e como isso é interessante trazer também os debates para além apenas da música somente como diversão, né? A música como instrumento também crítico de uma sociedade que precisa debater e precisa discutir esses problemas sociais, sabe? Mas, enfim, é uma pessoa maravilhosa. Como eu não posso estar com ela o tempo todo, então eu botei pelo menos ela no meu nome para ficar um pouco mais pertinho, né? Ô, Robin, a gente percebe que Beyoncé, como você bem falou, tem letras fortes, letras que tem ali uma crítica à sociedade. É uma diva pop, mas tem um lado político. Ela gosta de dar aquela beliscãozinho ali na sociedade, principalmente na sociedade americana. Qual é a música da Beyoncé que mais você gosta de escutar, que mais representa a tua luta? E essa música aqui é como se ela tivesse cantado para mim, como se fosse uma biografia minha. Nossa, são várias, Cleiton. Olha, teve uma que fala muito sobre a questão do empoderamento negro, né? E fala muito, por exemplo, do problema racial nos Estados Unidos, que é aquela Formation, né? Que traz muita mensagem falando ou criticando o extermínio da população negra nos Estados Unidos, a política racista. Não é à toa que ela começa um clipe em cima de um camburão da polícia, né, o clipe de Formation, e na própria letra tem muita referência a essa problemática racial nos Estados Unidos que a gente pode interpretar como uma problemática que vem para o mundo todo, né? Além de outras músicas também, que ela traz essa questão do empoderamento do povo negro, né? Como a gente teve recentemente, né? O novo clipe que ela tem lançado, que chama Renaissance, né? Que é uma pegada de renascimento, mas trazendo a questão da música norte-americana com raízes ancestrais africanas, né? Então, quando a gente fala de música pop, de música black, né, ou da house music, como é chamada, né, é uma tentativa de resgate de uma música que foi tentada, que se tentou apagar uma música que tem raízes, né, no pessoal negro afro-americano, por exemplo.
sabe? Então, assim, a música renascente quer dizer muito isso, né? De trazer de volta ou renascer a música que a gente chama de house music, né? Num contexto das suas origens diretamente relacionadas a questões raciais, seja nos Estados Unidos ou seja na cultura ocidental como um todo, sabe? Mas bem interessante mesmo. Não é somente a letra, não é somente o ritmo, né? Mas ela, querendo ou não, quer passar alguma mensagem sobre isso nas suas letras, nas músicas, né? Inclusive, não que eu seja, né, fã, mas eu recomendo, para além de ouvir a música, tentar entender o sentido de cada letra e o que ela quer dizer com cada estrofe, com cada pedaço da música que você escuta. Eu vi na faculdade, naquele momento que você se apresentou, né? A faculdade toda parou para ver. E vejo no TikTok também. Tu tem muito jeito, né? Para dança. Você já fez aula de dança? Já fiz aula de dança, né? Na verdade, eu faço aula de dança tribal, inclusive, né? Vez ou outra eu consigo, né, um tempinho para fazer uma aula de dança do ventre também, né? Que são danças mais dessa perspectiva oriental, né? Vem da África e do Oriente Médio. Inclusive também, né? Precisei fazer aulas de dança para um ensaio do clipe que como eu estou em campanha, né, candidata a deputada federal pelo PSOL, a gente também precisa fazer um clipe com um jingle para pegar, né? E aí a gente teve um ensaio, preparação, fizemos a coreografia e avisar ao pessoal que está assistindo aqui que em breve vocês vão ver o novo estouro, não da Beyoncé, mas do meu, né, do novo clipe que a gente vai estar lançando com esse jingle de campanha, que também teve muita inspiração da cantora norte-americana, né, da diva norte-americana, e que daqui a pouquinho vocês vão presenciar não somente a canção, como também a coreografia que a gente já gravou, inclusive, né? Depois a gente vai soltar dar um spoiler aí para vocês darem uma olhadinha e ver como é que está o material. Se eu não estou enganado, Robert, você já tinha uma formação superior, ou tinha começado a estudar na Católica, e aí você, de repente, escolheu direito, né? Então, minha pergunta é, por que direito, né? Será que já tinha alguma ideia de ser político, de você ir para a política, de você se tornar candidata? Ou por que o motivo de escolher direito? Olha, na verdade, eu fiz geografia também, né? Fiz a geografia, a licenciatura, não somente a licenciatura, mas porque na época era licenciatura e bacharelado junto, né? Na Universidade Federal, lá no campus também. E aí, eu não descobri que não era o suficiente ou não era muito bem aquilo que eu queria, né? Mas como eu já estava no último período, né? E aí eu pensei, nossa, ficar 3 anos e meio, 4 anos na faculdade e não se formar, eu vou me formar, ter meu diploma, mas assim, não vou seguir essa carreira, né? Mas assim, foi um aprendizado, né? Eu acho que me formar em geografia me ajudou a fazer uma leitura de mundo mais complexa, né? E como eu interpreto o mundo hoje é bastante diferente se eu não tivesse essa formação nessa área das ciências humanas, né? Mas entendendo também que não era o caminho que eu queria seguir, mas também compreendendo a importância desses estudos na minha formação enquanto pessoa, né? Enquanto sujeita no mundo, sabe? E foi tendo a certeza que eu não ia mais ocupar esse lugar na geografia que eu resolvi ir para o direito, né? Não que eu tivesse gosto ou interesse pelo direito a princípio, mas assim veio na minha cabeça de fazer direito porque nos cursinhos preparatórios, né, ou quando a gente vai para aquele guia do estudante, né, da editora, eu esqueci o nome, acho que é a editora Abril, né? Isso, quando você vai para o guia do estudante, aí fala direito, uma ótima oportunidade para você conseguir um emprego, magistratura, Ministério Público, Defensoria, advocacia, né, tribunais superiores, tribunais de contas. Eu digo, nossa, então realmente tem muita oportunidade para quem é da área jurídica, né? Aí eu posso te dizer, Cleiton, que eu entrei no curso de Direito
friamente, digamos assim, né? Entrei no curso de Direito pensando mais na perspectiva de carreira do que propriamente na formação política, digamos assim, sabe? Mas também a formação política veio, né? Porque você não pode também estudar somente direito na letra fria da lei. Você precisa também se utilizar do direito para fazer a leitura desse mundo, né? A leitura de um mundo que precisa reformular o próprio direito, inclusive, né? Entendendo que o direito está muito atrás do que a gente tem em termos de progresso na sociedade, sabe? Como é que a gente também estuda o direito, mas não somente consumindo, sem fazer nenhuma crítica ou nenhuma análise, mas também entendendo que a gente, enquanto sujeitos e sujeitas de direito, né? Inclusive você também, que estudou comigo, foi da minha turma, né? Na nossa turma 2011.2, como é que a gente pode estar operando o direito e não somente recebendo aquela informação pronta, né? Mas como é que a gente faz essa análise, como é que a gente faz essa crítica, como é que a gente faz essas proposições para transformar o direito. Eu me lembro que durante meus estudos eu vi uma vez uma frase de um autor, eu acho que eu estava estudando, não sei, filosofia do direito ou sociologia do direito, e eu estava estudando para a prova, e nunca mais eu me esqueço, Cleiton, de uma parte do livro que eu estava estudando, de uma citação de um autor chamado Eduardo Couture, que ele diz assim, que o dever da gente, enquanto jurista, é lutar pelo direito. Mas se um dia a gente encontrar o direito em conflito com a justiça, a gente tem que lutar pela justiça e não pelo direito, porque a justiça é maior do que o direito. Então, assim, tem situações na vida da gente que a gente vai se deparar com isso, né? Então, entre direito e justiça, a gente tem que lutar pela justiça. A gente tem que lutar pela justiça. E o quanto isso é interessante na atividade da gente, né? Entendendo que a função da gente é fundamental para promover justiça para as pessoas, né, para dar assessoria jurídica, para fazer as pessoas entenderem o direito delas, que muitas vezes a pessoa não entende o que é isso, direitos humanos, o que é isso, seguridade social, né, o que é isso, direito trabalhista, sabe? Muitas pessoas veem em teoria, mas não vê na prática, né, não vê isso na concretude, na vida real, sabe? Então, assim, é importante que a gente tenha esse ativismo político, né? Essa política de extensão da universidade para além das grades do campus universitário, né? Essa política de extensão e de compartilhamento do conhecimento com a sociedade, afinal de contas, é, quando a gente se forma, a gente também precisa ter essa noção de que somos pessoas, cidadãs e cidadãos que devemos fazer parte dessa transformação social, sabe? O direito, na verdade, não é algo morto, não é algo vivo, é algo dinâmico, né? O direito é algo que evolui, que cresce. Eu vejo que você cresceu muito, né? Eu cresci muito, né? Porque a gente tem uma coisa em comum, que a gente vem de comunidade, né? A gente é cotista, né? A gente veio... A gente sabe que a comunidade lá, a Faculdade de Direito, ela tem um lado lá, né? Do pessoal, né? Que não tem culpa, não vai ser culpado por isso, mas que é a gente que tem dinheiro. E a gente que veio, né? De baixo. A gente que veio realmente comunidade, da pobreza, e a gente viu na faculdade uma oportunidade de crescer como pessoas. Se hoje a gente tem uma vida melhor, mais confortável, foi graças à educação, né, dada pela faculdade, que para a gente foi como se fosse um libertador. Ô, Robin, perguntar a você, nesses últimos anos, o movimento LGBTQIA+, ele tem conseguido grandes conquistas, né? Tem realmente saído ali do ostracismo para a luz, né? Tem se tornado grande. Para você, quais foram as maiores conquistas, né, do movimento nas últimas décadas e o que é que de imediato ela precisa avançar nesse momento? Antes de responder essa pergunta, Cleiton, eu só queria complementar essa tua fala que tu falou aí sobre a importância da universidade, né, de a gente ter acesso à universidade, enquanto pessoas cotistas que se utilizam de políticas afirmativas para poder acessar o ensino superior, entendendo também que não é somente entrar, mas tem que arrumar um jeito de fazer essas pessoas permanecerem, né? Porque não adianta entrar e depois de um mês a pessoa cotista ter que sair porque não tem condições de se manter na faculdade, sabe? Então, assim,
é necessário ter essa política pública que atente não somente para a entrada do estudante ou da estudante, né, fruto de ações afirmativas, mas que também essa pessoa consiga concluir o curso, né, através de política de assistência estudantil, né, oferecer bolsa para essa população, para que essa população possa se manter no trabalho, na faculdade, sem necessariamente ter que trabalhar e atrapalhar os estudos, por exemplo, sabe? Então, assim, tem que ter gente preta, né, gente de periferia, gente indígena, quilombola, na lista de aprovados, por causa das ações das cotas, tem que ter. Mas não é somente ter na lista de aprovados, né? Tem que estar também na placa de formatura da turma, sabe? Tem que estar também na placa de formatura da turma, essa galera preta, quilombola, periférica, a galera indígena, sabe? Porque, assim, é fazer com que entre, mas é também fazer com que a pessoa permaneça ou consiga permanecer estudando até que tenha seu diploma e tenha o seu curso profissional, né, ou tenha a sua formação profissional, seja na advocacia, seja na magistratura, seja no Ministério Público, na Procuradoria, para que possa ser um fator de transformação social na vida daquela pessoa e na vida da comunidade, daquelas pessoas que ele convive, né, que ele ou que ela convive. Mas trazendo para essa pergunta que tu fala, né, e mexendo um pouco, querendo ou não, com essa questão do direito, a gente tem, Cleiton, em termos de política pública para a população LGBTQIA+, a gente tem uma cidadania LGBT no Brasil, que é uma cidadania que é dos julgados, que não é das leis, né? A gente não tem lei falando sobre a cidadania LGBTQIA+, a nível nacional, por exemplo, né? E aí, isso é muito consequência do que a gente tem em termos de configuração do Congresso Nacional hoje, né? A gente tem um Congresso Nacional basicamente BBB, né? Do boi, da Bíblia e da bala, e que esse Congresso Nacional BBB é um Congresso Nacional do boi, da Bíblia e da bala que não se interessa em discutir projetos de lei sobre a população LGBTQIA+, por exemplo. Né? Então, diante dessa ausência de pessoas que possam estar lá levantando a voz ou protocolando projetos de lei em nosso favor, termina que a nossa cidadania fica mais para o lado do judiciário do que para o legislativo propriamente. E aí a gente se lembra, por exemplo, nas aulas de direito civil, né, que a gente teve com os professores lá da faculdade, né, Paulo Bandeira, Daniel Meira, professor Torquato, Leônio, né, professor Silvio Romero, né, nas aulas de direito civil, por exemplo, a gente aprende que a união estável homoafetiva foi equiparada à união estável heteroafetiva pelo Supremo, que a retificação de nome, sem precisar entrar com processo judicial, podia ser feito diretamente em cartório, foi através do Supremo Tribunal Federal também. A gente aprende nas faculdades de Direito que a criminalização da LGBTQIA+-fobia foi uma conquista tida pelo Supremo, né, em que equiparou a LGBTQIA+-fobia ao crime de racismo, também pelo Supremo. Nada disso está em lei, né? E, recentemente, a gente teve também, não pelo Supremo, mas pelo STJ, o entendimento de que nós, mulheres trans, temos direito à Lei Maria da Penha também. Né? Também pelo Poder Judiciário, dessa vez pelo STJ. Então, assim, isso é reflexo do que a gente tem em termos de ausência, né, do Congresso Nacional, que se omite ou que não tem interesse em fazer legislação sobre a nossa cidadania. Né? Enquanto isso, a gente tem uma cidadania que é cada vez mais julgada e menos legislada, o que traz para a gente um certo risco, digamos assim, né? Porque o entendimento do Poder Judiciário de hoje pode ser diferente do de amanhã, né? Então, assim, não é uma lei que está julgada e foi passada no Congresso Nacional, aprovada, e que traz mais concretude para a nossa cidadania, né? É um julgado que a gente tem, um entendimento jurisprudencial, como a gente estuda, né, na Faculdade de Direito, o entendimento da Corte de hoje. Mas a Corte de amanhã, ninguém sabe, né? Então, assim,
A gente teve, por exemplo, o caso do aborto nos Estados Unidos, né? Que o aborto legalizado era legalizado, assim, não por estar em lei, mas por estar acobertado pelo entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos. Depois de 50 anos, esse direito pode regredir, por exemplo, em muitos estados norte-americanos, sabe? Então, é uma cidadania que a gente tem que avançou em alguns pontos, mas que ainda assim tem essa precariedade no sentido de que é uma cidadania que não é legislada, mas que é sim judicializada e, além do mais, judicializada em suaves prestações, né? De pouquinho em pouquinho. Calma, primeiro já reconheceu a união estável. Aí agora vocês querem criminalizar a LGBTfobia? Calma, uma coisa de cada vez, de pouquinho em pouquinho. Porque o judiciário tem que trabalhar de pouquinho em pouquinho, senão fica com muita perturbação na cabeça, os outros processos ficam emperrados e a gente vai dando a cidadania para vocês, população LGBT, de pouquinho em pouquinho, em pequenas parcelas de suaves prestações, né? Como a gente vê nos anúncios de empréstimo. Ô, Robin, se a Robin de hoje, né, encontrasse a Robin Ocê de 15 anos atrás, né, jovem lá na comunidade Alto Santa Terezinha, né, cheia de conflitos, cheia de medos, o que é que ela diria para ela hoje, né, sabendo o sucesso que você alcançou? Olha, nossa, eu diria, eu diria para ela não ter medo. Não ter medo, correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, seguir em frente. Que não se preocupasse com o que as pessoas poderiam falar ou imaginar dela, que ela simplesmente olhasse para frente e seguisse, mas também lembrando para ela da dificuldade e da necessidade de ter pessoas perto que pudessem apoiá-la, sabe? Mas que ela seguisse adiante em busca dos seus sonhos, entendendo também isso como um desafio em que é necessário o trabalho para os frutos serem colhidos depois, sabe? Mas que é necessária essa prerrogativa, é necessária essa iniciativa, é necessário esse protagonismo numa transformação, num projeto de transformação que ela iria estar pretendendo fazer, sabe? Que não dependeria de ninguém, que não somente dela mesma, sabe? Mas estimulando, dizendo que ela tem que seguir em frente, que é isso mesmo, e que deve sim correr atrás dos seus sonhos e que ela deve ser quem ela é. Seja quem você é. Eu, em resumo, eu diria isso, seja quem você foi bem é. filosófica. Essa pergunta foi Sim, bem filosófica. Isso aí pegou pesado, né? bem filosófica. Ô, Robin, o que é que você acha, né? Você, como mulher trans, o que é que você acha que o Estado ou a sociedade precisa fazer para incentivar que outras mulheres trans, que outras pessoas do movimento LGBTQIA+, possam se envolver na política, né? Porque a gente vê que é muito, mas muito poucas candidatas com esse perfil. O que é que está faltando para o Estado e para a sociedade fazer para ter mais candidatas com esse perfil? Olha, eu acho que primeiro tem que parar de matar a gente, né? Porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Não tem como a gente se candidatar se o povo mata a gente. Então, assim, tem essa questão da violência propriamente, né? Para quem não sabe a expectativa de vida, para quem está assistindo aí nas redes, né? A expectativa de vida de nós, pessoas trans, é 34 anos. Eu estou com 33, né? Então, assim, para o ano que vem já vou ser sobrevivente, digamos assim, né? E, para além disso, além do extermínio, do assassinato de pessoas trans, tem também a própria vulnerabilidade, a exclusão, a marginalidade, né? O contexto de violência como um todo que a gente tem no cenário brasileiro de hoje, né? Não é à toa, Cleiton, que até hoje eu fui a única aluna trans da faculdade de Direito, né? Isso quer dizer muita coisa, sabe? Isso quer dizer que o funil é muito apertado para as pessoas trans, de uma maneira geral, que são as mais vulneráveis, né? Então, assim, veja,
A gente agora, em 2022, para quem não sabe, a gente vai ter 195 anos de curso de Direito na faculdade onde a gente estudou, a Faculdade de Direito do Recife. E aí, veja, 195 anos. E somente uma pessoa transformada no curso, né? Veja, 195 anos. E esse ano, para quem não sabe, a gente tem a primeira professora mulher negra na Faculdade de Direito do Recife. Então, e isso, né? Esses números trazem muita coisa. É uma vitória, mas assim, também é uma denúncia, sabe? Também uma denúncia. Por que não tem mais de uma? Por que não tem 1.000, 10.000, 20.000 pessoas transformadas nos cursos de direito do Brasil ou do mundo? Mas é também entendendo a necessidade também de trazer o debate de políticas afirmativas para essas pessoas, né? Primeiramente, trazendo uma escola inclusiva, uma escola em que essas pessoas LGBTQIA+, não sofram bullying, né? Trazendo um contexto em que essas pessoas possam ter acesso a uma educação pública de qualidade que respeite a identidade de gênero e orientação sexual dessas pessoas, uma educação que respeita a diversidade, uma educação inclusiva, para que a pessoa possa também começar a criar essa consciência, esse senso crítico sobre a política como um todo, né? Para que a pessoa possa entender que ela também é uma sujeita política, para que a pessoa possa entender que ela também pode se candidatar, porque é isso, né? A formação política também, às vezes, é ausente. Muita gente não sabe que pode se candidatar. Se você for maior de idade, né, se você for uma pessoa alfabetizada, você pode se candidatar quando se filiar se filiar a um partido político. Mas, para além de se candidatar, que a gente coloque na cabeça das pessoas a importância do voto, né, de votar em pessoas que tragam essa renovação política, que tragam esse novo projeto. A gente sempre diz nas campanhas eleitorais, né, que chega muita gente diz, eu vou votar em branco, votar em branco, vou votar em branco. Aí a gente diz, não vota em branco, vota em preta. Aí você pega, em vez de votar em branco, você vota numa preta para colocar também essas mulheres negras, mulheres trans, pretas no poder, para que a gente possa estar fazendo, de alguma forma, essa transformação, né? Em vez de a gente ter somente uma, a gente ter várias pessoas trans, por exemplo, ocupando esses espaços, sabe? Seja na advocacia, seja no direito, seja na política, seja nos espaços universitários, né? Seja na área profissional da saúde, da educação, de sala de aula, enfim, para que a pessoa possa trilhar outros caminhos para além aquele da prostituição e da marginalidade que muitas de nós são colocadas, né? Para que a gente possa estar criando um novo projeto de mundo, um novo projeto de sociedade que contemple cada vez mais as nossas pautas e que não nos mate, na verdade. Robin, hoje é 2 de outubro, ali de noite. Robin, você foi eleita, né, deputada federal. E aí, o que é que tu acha que isso representa para a comunidade LGBT em Pernambuco como representatividade a sua vitória? Olha, nossa, eu já tô já tá fazendo a previsão aí, né? Nossa, primeiro eu ia precisar absorver a vitória, né? Porque chega um momento que diz, você foi eleita, você primeiro tem que processar a informação na cabeça, para depois começar a pensar e entender isso como um fato histórico, na verdade, né? Um fato histórico. Então, assim, por exemplo, eu sendo eleita, vai ser pela primeira vez na história do Brasil a eleição de uma pessoa trans no Congresso Nacional, né? E se eu for eleita por mais de uma, né? Eu indo com outras mulheres trans, a gente vai fazer pela primeira vez também uma bancada de pessoas trans no Congresso Nacional. E também, claro, com a participação do Estado de Pernambuco, né? Porque o Estado de Pernambuco tem muito isso de ser o protagonista. A gente tem o primeiro curso de Direito do Brasil, né? A primeira advogada com nome social reconhecido pela ordem
foi daqui de Pernambuco, que está aqui falando agora para vocês, né, nessa tela de computador ou de telefone, mas trazer muito essa perspectiva para as pessoas de que a gente vai estar no protagonismo, né? Vamos estar nós mesmos nesse local de fala, e não que outras pessoas estejam falando por nós, né? Fala muito dessa perspectiva em primeira pessoa, de protagonismo político, mas traz também uma questão de reparação histórica, né? Depois de 200 anos de independência, como a gente vai completar daqui a pouco, ou mais de 100 anos de república, né? De 1880 ou 9, eu estou confundindo agora, de 1889 até 2022, a gente nunca teve uma pessoa trans no Congresso Nacional, por exemplo, sabe? Então, fala muito de reparação num lugar de fala que sempre deveria ter sido nosso e nunca foi, né? Mas também mostra para as outras trans a possibilidade de a gente ocupar esses espaços, né? A possibilidade de a gente ocupar esses espaços. Eu tenho uma amiga trans lá em Aracaju, por exemplo, que o sonho dela é ser senadora, né? E ela está indo agora para deputada estadual devido à idade, mas aí eu falei para ela, olha, você tem agora 23 anos, aí você concorre à estadual, mas quando você completar 35, aí você vai poder concorrer ao Senado e também fazer história como a primeira senadora trans pelo estado de Sergipe, por exemplo, sabe? Mas é isso, né? Um dia a gente vai ter muitas de nós nesses espaços de poder, de tomada de decisão. Quem sabe a gente tenha também, né, no futuro próximo, uma presidenta trans no Congresso Nacional, ou lá no Palácio do Planalto, né? Uma Pablo Vittar presidenta, sei lá, eu presidenta da República. Olha, já pensasse. Porque é isso, né? A gente apoia o presidente Lula, né, para o pleito eleitoral agora de 2022, mas também entendendo a necessidade de um dia colocar uma mulher presidenta da República Negra, uma mulher presidenta da República Trans. A gente só teve uma vez na história de colocar uma mulher presidenta, que foi a presidenta Dilma, que governou o país quando a gente estava na universidade, né? Inclusive, é, a política do PT, né, de expansão da universidade, do Reúne, do ProUni, né, de bolsas e de política de estudantil para a educação do ensino superior, foi um dos fatores que fez com que a gente conseguisse entrar na Universidade Federal, né? A gente entrou em 2011.2, não foi? E 2011.2, eu acho que era o primeiro mandato da presidente Dilma, né, Cleiton? Deixa eu ver aqui nas minhas contas. Até Foi o 2010, primeiro mandato. 2011, isso mesmo. Isso. E, assim, veja, a primeira mulher eleita presidente do Brasil, né, com mais de 50 milhões de votos, foi vítima de um golpe político, né? Foi vítima de um golpe político. E a gente assistindo, né, estarrecidos e estarrecidas, todo esse cenário na Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife, né, que a gente conseguiu ter acesso justamente através dessas políticas afirmativas. Quando é que a gente vai ter uma presidente, né, mais uma vez, só que dessa vez negra e que não sofra a tentativa de golpe, que também traz uma configuração do machismo e da misoginia que as mulheres sofrem na política, né? Não é à toa que ela é mulher e não é à toa que sofreu golpe. São coisas que se conectam, se dialogam, perpassando pelo machismo e pela misoginia que a gente tem no cenário político brasileiro, né? Veja, o Senado, em 2015, somente foi que foi ter banheiro feminino. Se tivesse alguma senadora lá no Senado, em Brasília, que quisesse fazer xixi ou cocô, tinha que ir para o outro lado da Praça dos Três Poderes para poder fazer xixi ou cocô na Câmara dos Deputados, ou no Palácio do Planalto, ou no STF, mas assim, no Senado Federal não tinha banheiro para senadoras mulheres, sabe? Então, isso também quer dizer muita coisa, né? Sobre o projeto político do Brasil, em que foi pensado durante muito tempo, excluindo, inclusive, as mulheres desses espaços de tomada de decisão. De 2015 para cá,
é que as senadoras mulheres podem ter um local para fazer xixi e cocô num banheiro específico para elas, né? Porque a arquitetura de Brasília entendia que não era necessário ter banheiro feminino porque elas não estavam lá naquele momento, sabe? Isso mostra que, por muito tempo, só quem fazia merda no Senado eram os homens mesmo. Ô, Roberto, me diz uma coisa. A gente falou muito de Lula, né, falou muito de Dilma, e realmente eles têm essa pegada mais para o movimento, né, LGBT, mas uma coisa é verdade também, né? Nem Dilma, nem Lula, esses 16 anos de governo, tiveram ministras ou ministros do movimento LGBT que ia mais, né? Se a gente for olhar, não houve nenhum ministro, nenhuma ministra, que eu me lembre, que represente o movimento. Então, defenda a pauta, fala da pauta, mas, de fato, de verdade, pelo escalão desse governo, nunca houve ministro ou ministra que representasse essa pauta. Você acha, Robin, que no próximo governo Lula, né, que eu acho que é quase inevitável, tu acha que isso vai acontecer? Olha, a gente, uma vez eleita lá, apoiando o presidente Lula, a gente também vai oferecer sugestões ao nosso presidente, né? A gente vai dizer, Lula, veja, a gente pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo, porque, veja, a gente apoia Lula presidente, mas a gente, por exemplo, que é do PSOL, não tem 100% de concordância com a política que é feita, né? A gente já não concordou, por exemplo, de Alckmin ser vice. Eu queria votar em Lula sem votar em Alckmin, mas como não pode, então, assim, a gente vai pelo que a gente tem hoje, né? Então, assim, vamos votar em Lula para eleger Lula, mas abrindo o olho, Lula, cuidado, presta atenção, olha aí, o golpe está pronto, Lula. Mas, assim, se foi uma opção política, né, do partido ou do próprio candidato, a gente entende como até respeita, inclusive, né? Mas também fazendo essas críticas, a gente, enquanto PSOL, né, inclusive o PSOL surge do PT, de algumas pessoas do PT que discordavam de algumas políticas relacionadas, né, à questão partidária e saíram do Partido dos Trabalhadores e foram para o Partido do Socialismo e Liberdade, que é o que a gente faz hoje, mas entendendo também que é uma frente ampla de esquerda em que a gente apoia Lula, vai votar em Lula, o pessoal declarou apoio explícito ao presidente Lula, né? Mas também, chegando lá, a gente vai estar fazendo, né, essa construção dialogando com o presidente, né? Entendendo que vai ter alguns momentos em que a gente vai precisar questionar alguma coisa, criticar alguma coisa, sugerir uma coisa ou outra, mas que a gente do Partido Pessoal entende que não tem outra possibilidade no momento que não o próprio presidente Lula, né? Mesmo que vindo com Alckmin junto. Mesmo que vindo com Alckmin junto, mas foi uma decisão do nosso partido, né? E eu concordo em apoiar o presidente Lula, tendo em vista a grande dificuldade de crise política que a gente tem hoje, né? Crise econômica, crise social, crise sanitária. Esse governo Bolsonaro chegou para trazer de volta a fome para a mesa da família brasileira, né? Por exemplo, 33 milhões de pessoas hoje, Cleiton, não sabem o que vão comer no café da manhã de amanhã, por exemplo. Não sabem o que vão comer no almoço de amanhã, né? Então, assim, um presidente atual que está querendo armar a população, que propaga um discurso de ódio, né? Um presidente que fez com que o botijão de gás virasse artigo de luxo, que um prato na mesa virasse artigo de luxo, né? Então, assim, tá na hora de dar um basta nisso, né? Tá na hora de a gente trazer um novo projeto, mudanças estruturantes para que a gente possa trazer dignidade de novo para as famílias brasileiras, sabe? E pelo cenário que a gente tem hoje, né? A gente do PSOL, enquanto partido que compõe essa frente ampla de esquerda, apesar de ter críticas pontuais, né? A opção política que foi escolhida, né, o tipo de política adotada, a gente vai sim apoiar o presidente Lula, né? Inclusive nós abrimos mão de uma candidatura própria,
que o partido estava querendo colocar, mas a gente abriu mão de uma candidatura própria para poder apoiar o presidente Lula, né? Não somente a nível nacional, como também, por exemplo, no maior colégio eleitoral que foi o estado de São Paulo, né? A gente abriu a possibilidade de, em vez de lançar a candidatura própria para o governo do estado de São Paulo, apoiar a candidatura do Partido dos Trabalhadores, que no caso é o Haddad, sabe? Mas, assim, entendendo que é necessário a gente se unir, e aí, quando vencer, a gente começar a dialogar sobre como construir ou como convergir esse fluxo para que a gente possa ir avançando e não regredindo, né? A gente precisa olhar para frente e avançar, mais dialogando, problematizando, né? Ou trazendo sugestões de como a gente pode estar melhorando essa política. É a oportunidade, Robin, de você, né, falar, né, para fora da sua bolha, da sua caixinha política, né? Você sabe, né, você já me conhece há muito tempo, que eu não sou progressista, não sou de esquerda, mas a oportunidade de você falar com uma gama de gente maior, né, de um eleitorado maior. Você também, para o pessoal que está assistindo, se alguém quiser mandar pergunta, pode mandar. A gente vai fazer pergunta aqui no ar e vai dar oportunidade de outras pessoas, de outros aspectos, né, de outros aspectos políticos, também posso dar a sua opinião. Ô, Robin, você sente, né? Você como mulher trans, mas que é negra, que veio de comunidade, que existe um preconceito em relação à negra trans pobre, em relação à negra, à mulher trans branca e rica. Você sente que até nesse meio, bem você ser uma advogada hoje reconhecida, né? A primeira a ter o nome social na carteirinha da OAB, ser a primeira negra trans, né, da OAB de Pernambuco, ser famosa, mas reconhece que existe um preconceito por você ter vindo de comunidade e ser negra, mesmo entre os próprios, as próprias mulheres trans, por serem brancas e ricas. Essa aí é pesada. Sim, sim, sim. Existe essa diferenciação, né? Porque também é isso, sabe? A gente não pode trabalhar a questão da diversidade, do respeito à diversidade, ou da LGBTQIA+, fobia, sem falar do racismo e da luta de classes, por exemplo, né? Porque, veja, o preconceito LGBTQIA+, fóbico, ele não é isolado de outros tipos de discriminação e preconceito, sabe? Então, assim, a LGBTQIA+, fobia afeta de maneira diferente uma bicha preta pobre e uma bicha branca rica. Afeta de maneira diferente. Embora seja o mesmo preconceito, a mesma discriminação, mas há fatores entre essas duas pessoas que são alvo do preconceito e da discriminação que fazem com que elas sofram com um grau de intensidade maior ou menor. Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, o caso de Roberta, né? Uma trans preta, moradora de rua, que teve 40% do corpo queimado, né, e chegou a óbito depois de 15 dias internada, mesmo tendo que amputar os 2 braços para ver se sobreviver, ela não resistiu. Isso mostra que a LGBTQIA+fobia está associada à pobreza, está associada à vulnerabilidade, está associada ao preconceito de classe, está associada à questão de raça, né? Está associada a diversos outros fatores que a gente tem que entender que não pode analisar a LGBTfobia como um caso isolado que não é afetado ou não é influenciado pelo machismo, pelo racismo e pelo patriarcado, por exemplo, pela luta de classe, sabe? Então, assim, são situações diferentes, né? São contextos diferentes, são vulnerabilidades diferentes, inclusive, sabe? O meu próprio, digamos assim, status social, né, que eu tenho agora, faz com que, por exemplo, eu não precise estar nesse exato momento na rua me prostituindo. Então, eu sou uma mulher trans negra, mas estou aqui em casa fazendo essa live com você. E existem outras mulheres trans negras que estão agora, a essa hora da noite, fazendo prostituição porque é a única opção de renda que elas têm, sabe? Então, assim,
São conceitos, são variáveis e são situações que colocam a gente em diferentes graus de exposição e vulnerabilidade, né? No final das contas, é aquilo que a gente diz, né? Quem é você na fila do preconceito, né? Quem é você na fila do extermínio das pessoas trans? Você é uma pessoa que tem algum tipo de condição que possa lhe garantir o mínimo de segurança? Você tem algum tipo de condição em que você pode se defender de alguma maneira? Você precisa estar indo para a rua para se prostituir altas horas da noite? Eu não preciso. Mas muitas outras precisam, né? Veja, eu enquanto, por exemplo, parlamentar, eu posso exigir do Estado um aparato de segurança para proteger minha vida. Coisas que outras trans não podem fazer, né? Eu posso exigir, por exemplo, uma segurança parlamentar no Congresso Nacional para proteger minha vida quando eu estiver sendo ameaçada, porque eu vou incomodar lá em Brasília. Mas as outras trans que estão na rua se prostituindo podem exigir do Estado isso? Há uma possibilidade de um policiamento apoiar na segurança dessas mulheres trans, né? Mas a gente sabe que isso muitas vezes não funciona, né? A polícia, em vez de ajudar, muitas vezes termina espancando a própria trans, né? A própria travesti, como acontecia muitas vezes na ditadura militar, né? Em que os policiais soltavam cachorros em cima das mulheres porque era considerado crime de atentado ao pudor, né? Então, veja, tudo isso para a gente entender que a LGBTQIA+fobia não está isolada dos outros preconceitos, não está isolada de discriminação de outras esferas e que não atinge todo mundo da mesma maneira, né? Enquanto eu estou aqui tranquilamente na minha casa fazendo essa live com você, tem muitas outras meninas, né? 90% de nós está na rua fazendo prostituição porque é a única alternativa que elas têm, porque não há outra possibilidade de trabalho para elas ou não é oferecido isso para elas. Então, assim, quem é cada um e cada uma de nós, né, diante desse contexto de discurso de ódio, de violência, de marginalidade, de exclusão, de assassinatos, inclusive de apagamento da nossa própria identidade, sabe? E aí, entendendo essa diferença, como a gente fala, né, de quem é quem nesse cenário de LGBTQIA+, fobia na sociedade como um todo. Você tenta se lançar como candidata, né? Mesmo que é progressista, por ser mulher trans, você sente que é um preconceito por não ser de família tradicional, por não ser branca, por não ser rica, né? Vir de comunidade, você sente que há uma dificuldade de se lançar como cabeça de chapa, por exemplo, você tentar ser majoritária. O fato de ter esse lado, né? De ser mulher trans, de ser de comunidade, cria dificuldade na hora de fazer alianças? Olha, a gente tem no contexto político como um todo, né, uma necessidade de dar visibilidade às mulheres, né, porque é isso, não é, bati aqui no suporte, não é somente colocar as mulheres enquanto candidata, né, mas é dar visibilidade, é dar suporte no sentido de financiamento, é fornecer condições para que essa mulher possa realmente ser eleita, né? E aí eu digo mulher trans, mulheres negras, mulheres lésbicas, sabe? Porque não é somente cumprir a cota, né? Porque muitos partidos, infelizmente, fazem isso, né? Bota as mulheres somente para cumprir a cota de 30% para não ter a candidatura, a chapa impugnada. E aí faz necessário questionar o partido, né? Ou questionar a legenda partidária de realmente apoiar essas candidaturas, sabe? Não é somente fazer com que ela esteja presente na chapa para não sofrer impugnação da chapa, mas fazer com que ela tenha financiamento, fazer com que essa mulher tenha visibilidade para que ela possa chegar com êxito no pleito eleitoral que está sendo disputado, sabe? Porque no final das contas é isso, né? Você dar ou oferecer recursos para uma candidatura de uma mulher negra significa você diminuir os recursos que vai ser destinado para um homem branco candidato.
E qual é a legenda partidária que vai estar disposta, né, a fazer esse movimento, né, a tirar o lugar de fala de um homem branco e colocar para uma mulher negra, né, tirar da cadeira parlamentar um homem branco e colocar uma mulher negra ou uma mulher trans, negra também, sabe? Então, é isso, né? Eu acho que quando a gente tem essa necessidade de disputar esse espaço, de ocupar esses espaços institucionais, enquanto parlamentares, deputados estaduais, federais, prefeitas, vereadoras, municipais, né? Antes de a gente disputar o próprio pleito eleitoral, precisa disputar esses espaços dentro das legendas, né? Porque a legislação eleitoral diz para a gente que a gente só se candidata se tiver registro em partido. Então, assim, se é desse jeito, primeiro, antes de disputar a eleição, a gente precisa disputar esses princípios dentro do partido, né? Um partido que seja feminista, um partido que seja contra o machismo, que seja contra o racismo, contra a LGBTQIA+, fobia, né? E isso pode até nortear essas mulheres na hora de escolher um partido. Então, assim, eu sou mulher no interior de Pernambuco, por exemplo, e eu quero me candidatar a vereadora. Mas eu preciso me candidatar a um partido, me filiar a um partido. Qual é o partido que eu escolho? Aí eu vou lá na internet, pesquiso a carta de princípios do partido. Ah, gostei mais dele. Esse se adequa com minhas propostas. Esse se adequa com o meu projeto político. Esse daqui eu vou ter, enquanto mulher negra, mais visibilidade e mais recursos para minha campanha. Esse eu vou ter mais tranquilidade para construir a pauta do antimachismo, do antirracismo, da anti-LGBTQIA+fobia, então eu vou para esse partido. Então, sim, é necessária essa análise e essa articulação para que a gente possa estar construindo aos poucos. É como se fosse de tijolo em tijolo para a gente poder estar ocupando esse espaço, né? Porque é isso, antes da gente disputar o pleito eleitoral, a gente precisa primeiro, né, disputar a legenda partidária, disputar o partido político e colocar nossos princípios como inegociáveis, né, e que não vão ser postos em mesa de negociação. A gente não vai abrir mão de princípios como o enfrentamento ao machismo, ao racismo, à LGBTQIA+fobia, o patriarcado, seja dentro do partido, seja fora dele, né? Seja dentro da legenda partidária, seja fora dela, sabe? Você faz os clipes do TikTok, como você mesmo citou, né? São clipes divertidos, você aproveita para passar uma mensagem política. E um desses clipes, né, você fala lá, fazendo um trocadilho, que pessoas pretas devem votar em pretas e não em branco. Isso é uma contradição. O fato de Lula ser branco. A gente diz, não vota em branco, vota em preta. Mas é, eu posso dizer a você que Lula, nessa situação que a gente tem hoje, Lula é a cota, né? Lula é a cota de votos em homens, né? Então, assim, para os homens não estarem reclamando também, a gente diz, vote, pelo menos dê um dos seus 5 votos que você vai ter, dê para um homem, né? Que você vai votar esse ano para estadual, para federal, para Senado, para governo e para presidente. Aí um desses 5 votos, pelo menos, tem que ser do homem para cumprir a cota, né? E aí a gente até brinca, né? Diz, então a cota tem que ser para o presidente Lula, né? Mas entendendo também que a gente não tem, nesse momento, outra alternativa, né? A gente não tem outra alternativa. A frente ampla de esquerda, né, que o pessoal faz parte, entende que, nesse cenário, Lula realmente é a melhor opção. Lula é a melhor opção. Enquanto a gente não tem uma candidata mulher, né, e negra, preferencialmente, a gente vai precisar escolher entre os homens qual desses homens é o menos ruim, digamos assim, né? Qual desses homens vai sacrificar menos as pautas do movimento LGBTQIA+, do movimento de mulheres, ou do movimento negro. Entendendo também que esse local, enquanto deputada federal, também vai ser um local que vai haver a oportunidade de negociação com esse governo que vem aí, né? Então, assim, Lula não pode governar sozinho no nosso país.
Lula não pode governar sozinho. Lula precisa do apoio dele, a gente precisa e Lula precisa do apoio da gente, e a gente precisa do apoio dele também, né? Entendendo que a gente vai estar dando sustentabilidade ao governo do presidente Lula, mas também fazendo pontuações, fazendo observações, contribuições, né, na verdade, sobre o quanto o governo Lula pode estar melhorando no seu próprio programa, né, na sua carta-programa, porque tem coisas, por exemplo, que a gente não concorda, né? O vice-presidente que foi escolhido, a gente não concorda. Mas é o que tem, em termos de projeto político, é o que tem para hoje, né? Como a gente diz. É o que tem para hoje no cardápio, sabe? Mas é isso, a gente recebe, acolhe a candidatura do presidente Lula como o único homem, como a gente diz para o movimento de mulheres, né? Vamos votar só em mulher. O único homem que as mulheres têm que votar no presidente Lula, mas entendendo também que o ideal, o melhor dos mundos seria que a gente pudesse votar os 5 votos todos em mulheres. Mas o cenário de hoje realmente não permite, sabe? Mas a gente imagina, a gente quer, deseja, na verdade, que isso seja possível num futuro próximo, sabe? Quanto mais próximo, melhor, inclusive. Ô, Romem, o que é que você acha, né? São duas perguntas, né? O que é que você acha que o governo Lula trará de novidade, né? Para a causa LGBT, né? Para facilitar a vida de vocês. Em segundo lugar, como é que você vê candidaturas como a de Eduardo Leite, né? Que é LGBT, mas é de direita, ele não é de esquerda. É possível, sim, que alguém que não é de esquerda, não seja progressista, também defenda a bandeira LGBT? Olha, quando se coloca uma questão como essa, é meio que até comparar a essa questão de votar em mulheres, por exemplo. Vote em mulheres, mas não é somente votar em mulheres, né? É votar em mulheres que defendam a pauta das mulheres, né? Porque votar em mulher que vai fazer caldo para o voto dos homens, então não vai adiantar muita coisa, né? Então, assim, votar em mulher que na hora H, pelo direito das mulheres, vai votar contrário, não vai adiantar muita coisa. Então, assim, não é somente votar em pessoas LGBTQIA+, mas entender qual é a proposta. Qual é a proposta dessas candidaturas? Qual é a proposta dessas pessoas? Qual é o partido político que essas candidaturas estão filiadas? Porque também a legenda partidária diz muito sobre o perfil da candidatura de fulano ou de cicrana. Mesmo todas essas candidaturas estando no mesmo bolo da comunidade LGBT, digamos assim, né? O mesmo bolo de candidaturas LGBTQIA+, mas cada uma com uma legenda partidária diferente, cada uma com um perfil diferente, cada uma com um projeto político diferente. Então, assim, se o movimento feminista diz que não é somente votar em mulher, mas votar em mulher que defenda a pauta das mulheres, o movimento LGBTQIA+, também deve seguir a mesma perspectiva, né? Não é somente votar em pessoas LGBTQIA+, não é votar em pessoas LGBTQIA+, que realmente traga a proposta, que realmente traga a pauta, né? A gente teve, por exemplo, o caso de Clodovil, né? Clodovil, que se elegeu deputado, mas Clodovil, assim, a gente diz muito que Clodovil fazia uns close errados, né? Para quem não conhece o jargão, a gente diz muito, né? Quando fala close errado, quando você faz uma coisa que não contempla o movimento, digamos assim, que não contempla as pessoas LGBTQIA+, sabe? Então, assim, Clodovil estava lá. Clodovil estava lá. Mas não era interessante para Clodovil estar protocolando projetos de lei sobre a população LGBT, por exemplo. Né? O interesse de Clodovil era outras coisas. Então, assim, votar em LGBTQIA+, é importante, mas procurando, pesquisando entender qual é a pauta dessa candidatura LGBTQIA+, ou dessa candidatura de mulher, que você pretende votar, sabe? É importante entender isso, é importante destrinchar isso,
porque somente o rótulo de candidatura LGBTQIA+, não é suficiente para você dar um voto bem dado, digamos assim, sabe? Voto em LGBTQIA+, voto em mulheres, mais votos dessas pessoas que têm a proposta que é afinada com o seu perfil político num projeto de país que você quer, né? Ô, Robin, a gente passou muito tempo, né? Você passou muito tempo lutando, acompanhou o governo do PT e agora estamos no governo Bolsonaro, né? Como é que você compara o governo Bolsonaro e o governo do PT em questões de LGBTQIA+, né? Onde é que o Bolsonaro está pecando, não está fazendo e que lá o PT fazia? Como é que você compara os dois nesse sentido? Olha, eu acho que o governo atual, o governo Bolsonaro, traz muito discurso de ódio, né? Não somente contra a população LGBTQIA+, mas o discurso de ódio contra as mulheres, contra nordestino, né? O discurso de ódio... Teve uma frase uma vez que ele falou para aquela deputada, que eu até esqueci o nome, nossa, que disse para ela que só não estuprava ela porque ela era feia. Isso é um discurso de ódio, né? Então, assim, um presidente que é negacionista, né, que fez pouco caso da pandemia do coronavírus, que matou 700 mil pessoas aqui no Brasil, e o quanto isso seria diferente se a gente tivesse um outro presidente, né? O quanto seria diferente? A gente teve uma propagação de discurso de ódio, de fake news, um estímulo ao armamento da população, à violência, sabe, ao preconceito, à discriminação. Um presidente que fez pouco caso sobre o desmatamento, né? Deu as costas para a agricultura familiar, que preferiu atender os interesses do agronegócio, né? Do agropop. E, assim, o resultado disso é um total retrocesso, né? A gente tem aí um Paulo Guedes, que é ministro da Economia, que está virando a economia de cabeça para baixo, né? E, veja, é isso que a gente tem de diferença, né? Que a gente vai para a saúde, a gente tem a PEC dos cortes dos gastos, né? A PEC 95. A gente vai para a educação, a gente escuta a educação pública de qualidade, que não tem mais, né? A educação pública que a gente usufruiu na gestão do governo Dilma, por exemplo, né? Quando chega agora, na gestão do governo Bolsonaro, a gente vê um monte de universidade dizendo que não tem recurso para terminar o ano de 2022. A própria Universidade Federal de Pernambuco falou isso. E aí você percebe, né, a diferença de um governo para o outro e percebe a discrepância de projeto político, né? Percebe o quanto é diferente o projeto político um do outro, entendendo que a gente, na verdade, regrediu mais do que evoluiu, né? Um cenário em que a gente tem a fome voltando para a mesa da família brasileira, né? Num cenário em que o aumento do combustível influencia na ausência de alimentos em muitas casas de famílias brasileiras, e isso diz muita coisa, sabe, sobre o que esse projeto político de Brasil que o atual presidente tem feito, né? A gente, eu particularmente tendo a acreditar que a gente elegeu, na verdade, uma fake news, né? O Brasil elegeu uma fake news. A gente tem uma fake news em pessoa na presidência da República, e como a gente pode estar problematizando isso, né? E olha que a gente só não elegeu em primeiro turno, ele só não foi eleito em primeiro turno porque milhões de mulheres foram à rua pelo ele não, né? Que fez com que ele não ganhasse pelo menos no primeiro turno. Mas que isso traz muito também de um esperançar, sabe? De um novo projeto de futuro, de um novo projeto de país, de uma possibilidade de construir uma nova nação. E como a gente problematiza e reflete isso, entendendo a necessidade também de a gente estar indo para as ruas, né? Eu acho que o grito dos excluídos tem muito esse significado, né? Eu tenho minha sobrinha até falou,
Quantos anos de grito dos excluídos? Quantos anos? Eu digo, 28 anos de grito dos excluídos. Isso todinho gritando, esse tempo todinho gritando, e não teve nada. Eu digo, vai continuar gritando até que a gente tenha uma cidadania digna, sabe? Porque é isso, né? Você fala de 200 anos de independência, mas também independência para quem, né? Independência para quem? Porque tem situações em que a gente tem uma total precariedade, uma total subordinação, né, a outras economias do mundo, inclusive, em que esses 200 anos de independência não são nada mais do que somente uma fachada, né, diante de tanta precariedade na nossa cidadania, que teoricamente deveria ser digna, mas não é. Ô, Robin, muitas pessoas ali em 2018, né, na televisão, em vários lugares, achavam que o governo Bolsonaro realmente até pregou, né, que seria haver uma perseguição estatal às mulheres trans, ao movimento LGBTQIA+. A sensação que você tem hoje, no final do governo, né, que provavelmente Bolsonaro não vai ser reeleito, né, segundo as pesquisas, você sente que foi pior do que você pensava, foi como você pensava, houve de fato uma perseguição estatal, né, a máquina estatal usada para perseguir as mulheres trans, o movimento LGBT, você sente isso? Olha, dentro do projeto de governo do presidente Bolsonaro, a gente não teve nenhum avanço, né? Nenhum avanço. A própria questão do nome social, por exemplo, do Ministério da Saúde, o governo Bolsonaro fez pouco caso, né? Porque, assim, em tese, o Ministério da Saúde deve respeitar o nome social dos usuários do SUS, das usuárias do SUS. Uma lei, né, inclusive implementada pela presidente Dilma até então, que diz que o nome social deve ser respeitado nos órgãos públicos e privados de todo o país. E aí chega o presidente Bolsonaro, o Ministério da Saúde do presidente não respeita o nome social e até hoje a gente tem essa problemática no quarto ano de mandato do presidente Bolsonaro. Sabe? Então, assim, fez pouco caso, né? Continuamos com a nossa cidadania judicializada, né? Porque no Poder Legislativo não vai vir nada. Enquanto tiver desse jeito, bancada BBB não vai vir nada. Do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto aqui não vai vir mesmo, porque a prioridade do governo é outra coisa, né? A prioridade do governo é outras coisas. A gente tem aí o escândalo do orçamento secreto, né? Das emendas de relator. Não é interessante para o governo federal estar discutindo sobre a população LGBTQIA+, por exemplo. Né? Em vez disso, ele fala sobre a questão da família. Família essa que nos moldes ou no modelo adotado pela Presidência da República é uma família tradicional e que exclui a população LGBT desse cenário de família. Desse cenário de família. E a gente sabe que dentro da família, que era um lugar em tese a pessoa LGBT deveria ser respeitada, é o primeiro lugar em que a pessoa sofre preconceito e discriminação. Eu me lembro uma vez que ele mesmo falou que preferia ter um filho bandido do que um filho LGBT. Então, isso quer dizer muita coisa, né? De quem é esse presidente. Isso quer dizer muita coisa da política do Estado que o presidente da República atual adota, sabe? E é isso, né? Chegar a dizer que as pessoas devem ser vendidas por arroba, né? Chegar, em vez de falar sobre o uso correto da medicação para enfrentamento ao coronavírus, vem falar de cloroquina, que provocou a morte de várias pessoas. Chegar várias vezes dizendo no discurso que a pandemia era coisa besteira, ou era insuficiente, ou fazia pouco caso do problema de saúde global, sabe? A vacina custava $1. $1 a vacina. E quantas pessoas morreram de Covid pela negligência do governo federal? Quantas pessoas? 700 mil mortas.
né? Então, assim, esse é o cenário do Brasil que a gente tem, né? Desse governante que faz pouco caso, né, das políticas públicas para a população, que faz pouco caso da crise econômica, da crise social, da crise sanitária, da precariedade do SUS, do fechamento das universidades que não vão ter recursos para concluir o ano letivo de 2022. Sabe como a gente questiona isso, né? Como cidadãos, como cidadãs, como é que a gente questiona essa revirada de direitos, sabe? Com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, com essa PEC de corte dos gastos, né? Com essa PEC 206 que quer cobrar mensalidade das universidades públicas, sabe? Então, assim, são coisas que a gente, de forma alguma, pode ficar no silenciamento, de forma alguma deve ficar no silenciamento, sabe? Acho que a gente tem o 2 de outubro como uma possibilidade de dar resposta ou de construir uma nova narrativa a esse projeto político que está aí, né? Tem gente que está gostando desse projeto que está aqui hoje, tem gente que está gostando. Mas, assim, a maioria vai vencer, né? A maioria vai vencer. A gente teve no dia 11, eu não sei se você viu, Cleiton, mas a gente teve no dia 11 a leitura da Carta pela Democracia nas escadarias da Faculdade de Direito, né? E estava um monte de jurista lá, lendo a Carta pela Democracia, que o dia 11 de agosto, inclusive, é o dia da advocacia, né? Enquanto função essencial à justiça, enquanto profissão que é essencial à efetivação da democracia, né? E, no final das contas, a gente tem também uma democracia que está sendo ameaçada, né? Quando chega o presidente e diz que questiona o resultado do pleito eleitoral que elegeu ele mesmo. Então, assim, é importante garantir os direitos, é importante garantir a soberania popular, entendendo que a democracia não pode estar em risco, né? Que, infelizmente, é uma realidade que está acontecendo, a democracia em risco, mesmo ainda sendo tão jovem, né? E tão moderna, ainda assim, existe essa necessidade de a gente assegurar um Estado democrático de direito firme e forte e que respeita as divergências, né? Respeite as diferentes em termos de opinião política, mas que a vontade do povo deve prevalecer, né? E isso vai ser comprovado no pleito eleitoral de 2022, né? Quais são os próximos passos que o nosso país vai dar? A gente vai ter a resposta a partir das 17 horas de 2 de outubro de 2022, quando começa a fechar as urnas e apurar o resultado para presidente, para governo do Estado, para Senado, para federal e para estadual, nessas eleições gerais que a gente vai ter agora esse ano. Ô, bem, a gente vê que hoje em dia, né, tem cota para tudo, né? Tem cota para mulheres na política, tem cotas para alunos de escola pública, né? Pessoas negras para a faculdade, né? Hoje já chega a 50%. Você acha que deveria também ter cotas para mulheres trans, tanto na política como em cargos públicos? Com certeza, com certeza. Também uma ação afirmativa que a gente precisa trabalhar, né? Tem algumas universidades, inclusive, que já existe cota para pessoas trans nas pós-graduações, né, de mestrado, em doutorado, mas que existe sim também a possibilidade de a gente ampliar isso, seja a nível de graduação, no acesso ao ensino superior, seja também a própria questão do mercado de trabalho, né? Então, assim, como, por exemplo, as autoridades governamentais podem fazer isenção fiscal para empresas que contratam pessoas LGBTQIA+, né? Como pode haver uma redução ou uma isenção fiscal ou tributária de empresas que contratam pessoas LGBTs? E como é que a gente trabalha isso diante de um poder executivo, né? Porque a gente, enquanto legislativo, não pode mexer no dinheiro do Estado. A gente não pode mexer no dinheiro do Estado. Então, o próprio Estado, o próprio poder executivo tem que ter essa iniciativa de conceder isenção fiscal para essas organizações ou essas instituições ou empresas que vão empregar pessoas trans ou pessoas LGBTQIA+, sabe? Mas, assim, essas ações afirmativas vêm muito de uma reparação histórica, né? A gente aprende, eu me lembro até hoje, o Sérgio Torres falando
de que, na verdade, melhor do que a igualdade formal é a igualdade material, né? Que é você tratar pessoas desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades. Então, assim, é como você faz para poder fazer um tratamento diferenciado de acordo com as desigualdades de cada candidato ou de cada candidata que se propõe a ocupar um espaço. Então, assim, é ajustar os pontos de partida para que a gente tenha uma disputa o mais igualitária possível, sabe? Entendendo que a ação afirmativa é justamente essa necessidade que, inclusive, a gente está no ano de revisão da lei de cotas, né, que desde 2012 que está em vigor e que vai ser revisada, porque ainda tem muito a se avançar, entendendo que a política pública de ação afirmativa, que a gente também chama de discriminação positiva, é uma coisa que necessariamente precisa, para fazer com que a pessoa tenha acesso, né, a espaços públicos, ou espaços de tomada de decisão, espaços sociais, mas que também deve ser fruto de uma política de constante reformulação para que um dia a gente não precise de cotas, para que um dia a gente não precise de ações afirmativas, né? Eu digo que nesse dia em que a gente não precisar tratar de maneira desigual as pessoas em decorrência da própria desigualdade sistêmica, a gente vai ter um mundo que é 100% justo. Agora, a gente está muito, muito distante desse mundo. Então, assim, para que a gente possa minimizar o máximo possível essas discrepâncias, a gente tem que ter ação afirmativa para fazer com que a pessoa pobre, preta, periférica entre na universidade, consiga fazer o seu curso superior. Embora muitas pessoas sejam contrárias, né, à política de cotas, dizendo que deve tratar todo mundo igual, quando, na verdade, a gente nunca foi igual, e essas pessoas que criticam a política de cotas também esquecem de criticar, por exemplo, a política do boi, né, a lei do boi, que também é uma espécie de cotas para a gente branca, né, que, para quem não sabe, existia uma lei que garantia a reserva de vagas para universidades para filhos de fazendeiros brancos. Existia uma lei, né, no Brasil, na época da chegada dos imigrantes europeus, que dava terra para os europeus que estavam fugidos da guerra, enquanto as pessoas libertas da escravidão mendigavam no meio da rua sem ter um palmo de terra. E o país chamado Brasil, né, o Estado brasileiro concedia terra para dar e para vender a europeus brancos, e isso vai dizer que isso não é política de cota, que isso não é ação afirmativa, sabe? Então, assim, como é que a gente problematiza isso também, né? Como é que a gente trabalha a ação afirmativa nesse viés dessa necessidade constante, inclusive, né? Entendendo que o cenário perfeito de um dia em que a gente não vai precisar de ação afirmativa vai ser um dia de um mundo em que é 100% perfeito, 100% igualitário e 100% justo. Esse mundo está muito longe de acontecer. A gente tem problemas com esse sistema de cotas? Tem problemas. Teve problemas com questão de fraude em cotas? Teve problema. Mas a gente, inclusive, usa as próprias redes sociais no sentido de denunciar pessoas brancas que fraudam as cotas, seja em concurso público, seja em vestibulares, né, seja na prestação do exame do Enem e tudo mais, mas entendendo que essas ações afirmativas são necessárias e importante também evitar que haja fraude, né, que pessoas já privilegiadas tentem ocupar o espaço de uma pessoa cotista que muito dificilmente vai conseguir chegar a esse espaço se não for por essa ação afirmativa, né? Então, assim, como é que a gente também trabalha para aperfeiçoar essa política de cotas sem macular o cerne fundamental dessa política, que é, como a gente diz, né, ou como bem diz o professor Teste 2, tratar as pessoas desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades. Eu não sou cotista, né, como você sabe,
E a cota, né, foi criada pelo governo liberal americano, ninguém sabe disso. Mas a questão da cota é uma coisa liberal, né? Foi criada nos Estados Unidos lá nos anos 70, e aqui no Brasil foi muito bem, né? Acho que muita gente hoje só tem uma faculdade por causa dessas cotas. Agora, Robin, vê só, a gente está aqui falando, né, sobre movimento LGBT. Você tem um nicho lá, um eleitorado, né, muito forte nesse aspecto. Mas para o cara que está lá no YouTube agora, no celular dele, né, que está lá na comunidade Alto Santa Terezinha, né, morando lá na Barreira, né, lá na comunidade, e ele não está ligado a essa agenda, né? O que é que você tem para dizer a essa pessoa, né? Que você, como deputada federal, quando chegar lá, que projeto, né? Que avanço você vai trazer para essa comunidade? Essa pessoa que não está ligada a essa agenda LGBT, mas que é pobre, é negro, é da comunidade, e está ouvindo a gente aqui há quase 2 horas e diz, tá, tudo bem, tá legal, mas para mim que estou aqui, o que é que a Beyoncé lá na Câmara dos Deputados vai trazer? Olha, de maneira geral, eu vou trazer um novo projeto político, né? Um novo projeto de sociedade, um novo projeto de país. Um projeto em que eu acredito e que ainda está muito longe de virar realidade concreta, sabe? E eu quero, dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, problematizar, por exemplo, a questão da violência das polícias nas grandes periferias, né? Questionar a truculência policial nas abordagens. Por que só se aborda gente preta e não aborda gente branca? O bonitinho, o branquinho de Boa Viagem não é abordado, mas as grandes massas de pessoas negras na periferia são abordadas, né, às vezes por nenhum motivo, sabe? E aí a violência policial é constante. O que faz também, né, tocar diretamente na questão da próprio encarceramento em massa, é coisa que a gente precisa trabalhar, um cenário de prisão que não traz nenhuma dignidade para as pessoas, né? Quando a gente tem, na Constituição, a gente está aprendendo no artigo 5º, né, Cleiton, que é vedado penas cruéis e degradantes. Quando a gente entra numa unidade prisional, a gente tem a Constituição completamente rasgada, sabe? Mas entendendo isso também como fruto de uma truculência da violência policial ou do seletivismo penal, como a gente aprende no direito, né? Em que só vai presa gente preta, gente branca não vai presa. Né? Como a gente problematiza isso, como a gente trabalha isso, como a gente problematiza o extermínio da juventude negra nas grandes periferias, por exemplo, em que faz com que mulheres negras chorem de maneira prematura a morte dos seus filhos, que foi morto pela polícia. Como é que a gente problematiza, por exemplo, a questão da violência obstétrica? Como é que a gente problematiza, né, a questão da falta de infraestrutura nos grandes morros, nas periferias, que isso foi motivo, inclusive, que tirou a vida de mais de 140 pessoas aqui na região metropolitana de Recife. Muita gente diz, a chuva levou toda a minha casa, levou toda a minha vida. Não foi a chuva. Foi a falta de política pública, a falta de infraestrutura, né, o fechar os olhos da gestão pública sobre um problema que não é de agora, né, porque esse problema de chuva e de deslizamento de barreira é uma coisa que já está há muito tempo, sabe? E assim, como é que a gente problematiza esse racismo ambiental, essa dificuldade no saneamento básico, na moradia, na política de habitação urbana e rural também, né? Na questão da renda básica emergencial diante de um cenário em que muitas pessoas ficaram sem emprego depois da pandemia, sabe? Então, assim, são situações em que a gente entende que é necessário discutir essa política pública pelo bem viver das pessoas, né? Focando nas periferias, focando nas grandes comunidades, estimular a cultura da periferia, que é uma cultura que é criminalizada, inclusive, né? O hip hop é criminalizado, a grafitagem é criminalizada, e como é que a gente problematiza isso, trazendo de volta o contexto da violência policial, fazer formação com as polícias sobre o racismo, sobre a LGBTQIA+fobia, sobre o machismo, né? Entendendo que são situações como essa que retiram de nós direitos de dignidade, né? Direitos humanos, e que a gente precisa atentar para isso, não fechar os olhos para situações de abuso do Estado em relação a essas pessoas, sabe? Então, assim,
Não é à toa que o movimento diz, por exemplo, que todo camburão tem um pouco de senzala. Que todo camburão tem um pouco de senzala, sabe? Como é que a gente problematiza isso? Como é que a gente debate isso? Como é que a gente, lá em Brasília, um local de fala com microfone aqui no púlpito vai estar falando para denunciar isso, sabe? E não somente isso, né? Mas a questão da fome, a questão da precariedade do SUS, a questão da precariedade da educação, a questão do auxílio emergencial, da renda básica emergencial, a questão da permanência, né, numa educação pública de qualidade, a questão da permanência de políticas públicas que devem ser contínuas, né? Porque é isso, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, faz a PEC do corte dos gastos, né? A PEC 95, que limita os gastos para educação e saúde, mas tem dinheiro para o orçamento secreto. Poxa, como é isso? Como é que não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, mas tem dinheiro para o orçamento secreto? E por isso que a gente precisa estar lá para questionar isso, né? Para questionar isso, sabe? Então, assim, o que a gente traz é isso, né? Um projeto político em que a gente problematize essas situações, né? Entendendo também que, principiologicamente falando, a gente está trazendo a proposta de mudar a estética da política, né? Colocar mais mulheres negras, mais mulheres trans no Congresso Nacional, mais mulheres trans na política, para que a gente possa estar cada vez mais dando visibilidade a essas pautas que nos tocam, né? Entendendo que a gente vai ser porta-voz de um projeto político que é muito maior, né? A gente está colocando o nosso corpo à disposição, mas é um projeto que se constrói coletivamente, né? Ouvindo as pessoas, entendendo as necessidades dessas pessoas da periferia, dos morros, lá do Alto Santa Terezinha, né? Onde eu vivi minha infância, minha adolescência e minha juventude. E como a gente faz isso no sentido de um bem viver para toda a sociedade, né? Porque a gente entende que se essas pessoas mais vulneráveis viverem bem, é porque toda a sociedade está vivendo bem. Sabe? Mas como a gente colocar isso em prática, se utilizando de um mandato parlamentar ou de uma cadeira parlamentar lá em Brasília, para que a gente possa realmente ver isso na política concreta, né? Como a gente diz, Brasília é o comando da nação e a gente tem que estar lá fazendo alguma coisa e dando suporte, né, ao governo federal para que realmente essas políticas públicas se efetivem, né? A gente passou um tempo lá pagando o auxílio emergencial desse pessoal que ficou desabrigado e viu que em muitos casos as pessoas não recebiam. A prefeitura estava aí, era desumano, milhares de pessoas dormindo na calçada para conseguir se inscrever, né? O sistema do governo federal, que já existia, que foi pago lá durante a pandemia, o governo estadual não quis usar, quis fazer o próprio sistema dele, porque tem a briguinha política aí, o povo que se lasque. E aí o que acontece é que esse pessoal, para ganhar R$ 500, sofreram, né? Sofreram e não receberam. Me diz aí, fora da política, fora esse teu clipe aí que tu vai fazer, que vai ser sucesso, com certeza, quais são os teus projetos? Fora da política aí, pro futuro. Fora da política, nossa, eu acho que não tem, porque a vida da gente é a política. E tudo que a gente faz, ou tudo que a gente se direciona ou se movimenta, é político, né? Então, assim, o fato, Cleiton, de você, né, se levantar todo dia, de manhã cedo, para ir trabalhar na agência do Banco do Brasil, é um fato político também, né? Então, assim, você pega engarrafamento enquanto os 10 novos milionários que ficaram milionários durante a pandemia no Brasil não vão passar por esse problema. Eles vão de helicóptero. Então, assim, esse cenário que você fala de fora da política é um cenário que eu não consigo visualizar, a não ser fora da Terra, né? No dia que eu fizer uma viagem num espaço sideral, né, num lugar que não seja aqui na superfície da Terra, aí é um cenário fora da política, porque a vida da gente é política, o corpo da gente é político, né? O dia a dia da gente é político, né? A gente está aqui uma hora dessa, fazendo essa live, é política, sabe? Então, assim, não tem para mim esse cenário fora da política. Não tem para mim esse cenário. Agora, se você diz
Por exemplo, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, que também é política, né? Porque, veja, se um dia eu quiser fazer uma família, eu vou ter uma família que não vai ser uma família tradicional, que não vai ter uma família tradicional, né? Vou me casar, não vou poder ter filhos, mas posso adotar, sabe? Então, assim, até o contexto de configuração de família, para mim, é um contexto de configuração de família diferente. Mas, assim, eu acho que é um projeto político em que a gente não se aposenta da política, né? Não tem isso de aposentadoria compulsória da política, porque a gente vai estar na política, querendo ou não, a gente vai estar na política. O ideal é a gente não se ausentar desses espaços políticos. A pessoa, Robert, né, que hoje tem 12, 13 anos, né, se descobriu, né, que é uma pessoa trans, que descobriu que é uma pessoa que está rumando para esse caminho, né, se descobriu assim, e aí vem você, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que enfrentou todo esse preconceito e chegou lá, e hoje ela está com essa idade, está assistindo esse vídeo, né, conhece você de outras plataformas, está acompanhando o TikTok. O que você diria para essa pessoa, né, que hoje em dia não consegue usar o banheiro da escola, né, porque ela não sabe se identificar ainda é muito jovem, e quando ela quer ir no banheiro, o pessoal tem preconceito com ela, né, porque não tem um banheiro adequado para ela, ou o banheiro que ela quer ir não quer deixar ela usar. Essa pessoa também quer praticar um esporte, e o pessoal tem preconceito, porque ela ainda está se identificando, não sabe quem é, está se descobrindo, e está querendo saber, né, a família está perseguindo, tem preconceito, a sociedade tem preconceito, e olhe você como um espelho, né? O que é que você tem para dizer para essa jovem trans, para esse jovem trans que está aí se descobrindo e que vê você como exemplo? O que é que você diria para ela hoje, olhando nos olhos dela, nesse momento? Olha, eu gostaria de falar não somente com essa criança de 12, 13 anos, mas falar com a mãe ou com o pai, né? Porque a gente aprende na faculdade, né, que a criança de 12, 13 anos, mesmo já tendo uma certa noção sobre a sua questão de sexualidade, sobre a sua orientação, ainda precisa do acompanhamento dos pais, né? Na verdade, o ideal é que os pais estejam mais próximos ainda numa situação como essa, sabe? E não que a criança sofra preconceito dentro da própria família, né? Mas, assim, entendendo que é um momento de transformação na vida dessa pessoa, né? Desse jovem, desse adolescente, ou dessa adolescente, mas conversando com essa criança, mas também conversando com os pais, com o pai e com a mãe, sobre a importância do acolhimento, né, sobre a importância de procurar profissionais da área para que possa acompanhar esse desenvolvimento, né, desse jovem ou dessa jovem, entendendo a necessidade de um acompanhamento multiprofissional, não somente para uma pessoa, mas para a família toda, né? Para a família toda. Então, assim, como vai ser as relações interpessoais dentro da família, dentro da escola, dentro do estágio desse jovem ou dessa jovem, né? Dentro da roda de amigos, né? Dentro do contexto do curso de inglês ou de francês. Como é que vai ser isso, né? Porque a gente tem hoje, infelizmente, uma dificuldade de um bullying escolar que é muito forte, né? Muitas pessoas, inclusive, LGBTQIA+, tiram a própria vida porque não suportam o contexto de bullying escolar, de bullying ou de preconceito dentro da própria família também, sabe? Mas eu acho que eu diria para a pessoa que não vai ser um momento fácil, vai ser um momento difícil, mas que ela deve ser quem ela é. Sabe? Entendendo essas necessidades, entendendo os direitos que ela tem e mostrando para ela que ela sim pode usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero, né? E não o banheiro que estão dizendo que é para ela usar, sabe? Mas entendendo também que essa pessoa jovem vai ter limitações, porque a gente aprende no direito, né? No direito civil, que a maioridade plena você só consegue a partir dos 18 anos, né? Então, é necessário você ter a assistência dos pais, é necessário que os pais compreendam essa questão, é necessário que haja esse apoio ou essa cobertura do jovem ou da jovem até completar a maioridade, né? Quando ela vai estar plenamente capaz
para tomar atitudes ou condutas próprias, mas também entendendo que o apoio dos pais deve ir para além dos direitos humanos, né? Mais assim, um acolhimento, um abrigamento, né? Um suporte e um apoio que vai para além da maioridade civil, sabe? Eu acho que o ideal é que essa família acolha essa pessoa, esse jovem ou essa jovem LGBTQIA+, durante, né, todo o período de convívio familiar, não somente durante a infância e juventude, sabe? Mas é sempre importante para a pessoa LGBT ter esse apoio ou contar com a família durante esse apoio, principalmente nas horas que mais precisa, sabe? Robert, quero agradecer a você por participar aqui do nosso programa, né? A primeira vez que a gente fez ao vivo, foi uma honra, né? Ter você aqui, realmente muito especial. Você respondeu todas as perguntas, não se esquivou, né? As mais difíceis, as mais fáceis. Espero que as pessoas que assistam entendam, né, a importância, né, de se acolher, né? De todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, né? E você realmente é um exemplo à faculdade, né? É um exemplo. Assim, tenho muito orgulho de ter estudado com você, de ter feito parte da turma que teve o seu nome, e a gente tem essa relação de amizade e que ela continue sempre. Muito obrigado mesmo por ter participado. De nada, obrigada, Cleiton. Eu que agradeço, viu? E só queria dizer que quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu arroba é Robinho Lima, né? Estou lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Estou candidata a deputada federal esse ano, né? Pelo PSOL. E meu número está lá nas redes, à disposição, quem quiser, 5000. E vamos embora seguir na luta aí, firme e forte, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês.